Fala boleiro, está começando mais um podcast Boleirando. Eu sou o Daniel Santiago e hoje estarei acompanhado de outra pessoa aqui, o Marcelo. Acabou não conseguindo, ficou impossibilitado de gravar esse nosso podcast essa semana, mas a gente tem um convidado especial aqui, o nosso narrador que transborda emoção, Vitor Dávila, está sempre com a gente nas nossas transmissões da Rádio Boleirando, então está aqui hoje para completar o time Boleirando. Fala aí, Vitor, como é que você está, cara? Fala, Daniel, tô tranquilo. E você, como é que você tá? Eu estou bem, poderia estar melhor, mas já que estou em sua presença, né, não consigo ficar um pouco melhor. Mas é isso aí, vamos que vamos. Sempre preciso como um relógio suíço esse nosso comentarista. Exatamente. Então eu e o Vitão aqui vamos dar conta desse podcast Boleirão dessa semana, mas não é porque o Marcelo não está aqui que não vai ter vinheta, né? Então solta aí a vinheta, editor. Boleirando, apresentado por Daniel Santiago e Marcelo Lopes. Então vamos dando início a mais um podcast Boleirando. Tá aí mais um para conta que a gente vai para falar aí dos principais temas do futebol brasileiro, mundial, quem sabe até global, já que é a mesma coisa, né? Então falei besteira. Então já que eu comecei tão mal assim, vamos logo falar o tema, vamos logo falar o que a gente vai conversar hoje. Vamos aproveitar aí que o nosso parceiro Vitor Dávila, nosso narrador que transborda emoção, está aqui. E já que o Vitor é jornalista, eu sou jornalista, nada melhor do que a gente bater um papo sobre o papel da imprensa, né, no futebol brasileiro, até no futebol internacional. Muitas das vezes que os torcedores, né, se manifestam sobre os jornalistas nas redes sociais, ou então às vezes acham que tem certa perseguição no clube, né? Certos tipos de matéria que são veiculados. Muitas dessas coisas a gente vai acabar explicando, né? Tendo até a nossa visão aqui como jornalista, como profissionais, né? De alguns casos que ocorreram, que os torcedores acabaram, às vezes, atacando muito a imprensa, vendo a imprensa muito como vilã. Mas a gente também está aqui para fazer críticas, né? A gente também vai falar alguns dos pontos que a gente acha que a imprensa tem que melhorar. E por que a gente escolheu esse tema, né? Por que está tendo esse tema aqui? Porque essas últimas semanas, a gente foi agraciado, né, com o caso Robinho, ali no iníciozinho de outubro, quando o Santos acabou anunciando a contratação do Robinho, e a partir daí tiveram muitos posicionamentos, principalmente por parte da imprensa, teve matérias indo cobrar patrocinadores do Santos para pedir algumas medidas, né, para pedir algum tipo de manifesto por parte dos patrocinadores do Santos sobre a contratação do Robinho, né, já que ele era condenado por estupro, e muitos dos torcedores acabaram vendo isso como uma certa perseguição ao clube. Eu acho que é importante, né, a gente levantar esse debate, porque muitas das vezes há esse sentimento, né, por parte do torcedor, porque é até normal, né, porque o torcedor, além de não ser um profissional, ele é muito movido pela paixão, né, mas é bom explicar, né, o porquê, por exemplo, esse tipo de matéria acaba tendo que ser feita, porque é importante ter esse tipo de matéria, né? E é isso que a gente vai propor aqui, esse debate, aqui, essa conversa, um pouquinho sobre o papel do jornalismo, né, no futebol brasileiro, né? Muitas das coisas que acontecem aí, que a gente vê em portal, a gente vê muitas vezes em Twitter também, é um local onde os jornalistas estão muito presentes. Muitas das vezes o torcedor, eu vejo em comentários, né, muito sendo veiculado, porque certo tema é tão abordado assim. Então, acho que é muito importante a gente debater. Já estamos aí com o Vitor. Então, Vitor, se você quiser dar essa primeira opinião aí sobre o tema, que depois a gente vai levando aí a conversa até onde der. Daniel, você falou uma coisa que é certa, cara. É paixão, mexe com a paixão. Então é diferente você noticiar que tem um buraco na rua, diferente você noticiar que tem um acidente de carro. Porque ninguém ama a rua onde o carro bateu, ninguém ama o carro, mas o time, quando você noticia algo ruim contra ele, você mexe com a paixão do torcedor. Então tem essa tendência do torcedor nem ler a matéria, tá falando mal do meu time, o jornalista é canalha, quer implicar com o meu time, é a mídia que é a favor do meu rival, e não é assim. O jornalismo, como premissa, não é assim. O jornalismo vai noticiar tudo aquilo que for bom ou que for ruim. E é claro que o que for ruim, o que for negativo, vai repercutir mais. Sempre. O Botafogo treinou ontem. Legal, beleza. Notícia blasé pra caramba. O Botafogo pode estar falido. Poxa, outra coisa. Já tem outro peso a notícia. Aí o torcedor do Botafogo vai falar: a mídia é a Flapress, é a mídia que está a favor do rival. E não é assim.
é uma notícia, é informação. E é claro que, por ser uma informação negativa, vai impactar mais e vai mexer com a paixão do torcedor. Quer ver uma coisa que dá para fazer uma analogia hoje em dia, por incrível que pareça? Política. O jornalismo político virou praticamente o jornalismo esportivo. Quando você quer bater, você tem algo ruim para noticiar de um político que defende uma ideologia X, aí quem defende essa mesma ideologia vai falar: olha, esse jornalista comprado, ele defende a ideologia Y, e vice-versa, por incrível que pareça. Você acaba mexendo com paixão dos dois lados. Eu acho que o jornalismo político, inclusive, hoje em dia, tem que aprender com o jornalismo esportivo, já que isso é uma característica de quem cobre esporte, Daniel. Mas eu vejo dessa forma: a paixão, você falou tudo, a paixão acaba falando mais alto, não é à toa que o futebol é o esporte mais popular do Brasil, meu parceiro. Exato, cara, exato. Eu vi muito nesse caso do Robinho, né? Principalmente quando o jornalista Rodrigo Capello, né, da Globo, do Globoesporte.com, que ele é mais ligado nessa parte de finanças, né, de negócio. Depois a gente vai até falar de um outro caso que ele acabou se envolvendo também, que os torcedores ficaram bolados com ele. Mas ele que fez essa matéria, ele foi atrás de cada patrocinador do Santos para saber a manifestação, né, de cada patrocinador, e muito torcedor via aquilo como perseguição. E nós, assim, acredito que nós que estamos dentro do meio, a gente sabe que isso daí seria o básico a se fazer, né, para um jornalista, de você buscar, porque é um cara que estava sendo condenado por estupro, estava sendo contratado por um clube do futebol brasileiro, e hoje, cara, hoje o futebol não se resume aos 11 caras correndo dentro ali do campo, né? Tem muito mais. Além da paixão, do envolvimento da torcida, tem muito essa parte social e tem muita parte mercadológica, né? E patrocínio nada mais patrocínio não é que nem, por exemplo, a Crefisa no Palmeiras, Unimed no Fluminense, que o cara era apaixonado pelo time e botava o dinheiro lá, também além de expor a marca, mas é porque tinha paixão. O patrocínio ele quer alguma coisa em troca, né? Ele quer visibilidade de marca, e você ter a sua marca, né, exposta num clube que está contratando um cara condenado é algo muito difícil, né? Porque os torcedores, os caras que consomem, né, o patrocínio, né, o patrocinador ali, a marca do patrocinador, eles ficam com o pé atrás. Opa, o cara tá expondo a marca dele num time que entre aspas, apoia esse tipo de conduta. Então é uma matéria até muito, muito normal, né, do que seria ser feito, do que teria que ser feito, né, por parte de um jornalista. E eu vi muitos torcedores, principalmente do Santos, né, no caso, né, que é o time que foi, entre aspas, aí, atacado, né, que é o time que o jornalista foi comprado, né, para falar mal. Então eu acabei me incomodando muito com isso. Eu pensei assim, nossa, cara, mas realmente o torcedor às vezes não entende. Acho que ele confunde o jornalismo com a assessoria de imprensa, que é quem vai falar realmente bem, quem vai levantar a bola da equipe. A gente teve esse caso ano passado, né? Hoje a gente viu como é que está o caso do Cruzeiro, mas quando foi desmembrado todo aquele caso, quando foi ver as acusações, né, por parte justamente também do Rodrigo Capello e da Gabriela Moreira, do Globoesporte.com também, e a gente lembra como é que a torcida do Cruzeiro ficou, né? É inveja porque nós somos bicampeões da Copa do Brasil. Vocês estão com inveja do Cruzeirão cabuloso. Essa imprensa do eixo, Rio-São Paulo. E a gente viu o que aconteceu no Cruzeiro, cara. E hoje, muita gente, muito cruzeirense, eu vejo ainda nos comentários lá das publicações do Capello, que estão lá, poxa, obrigado, hoje eu entendo. E aí ele vai e fala mal das finanças do Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro é um time que deve pra caramba e tá gastando muito, muito esse ano, né? E aí ele começa a falar, olha, o Atlético Mineiro tá com essa posição, tá? Tem isso, e o torcedor volta naquele mesmo papinho do cruzeirense do ano passado. Vocês estão perseguindo o nosso clube, vocês não se contentam em ver o sucesso. E é algo muito engraçado, né? E por eu estar também no Twitter, sempre presente ali no Twitter, vendo os comentários do pessoal, e sigo muitos setoristas, né, de clubes, eu vejo quando os setoristas trazem alguma notícia ruim, justamente, por exemplo, quando o Vasco, o Fluminense, o Botafogo está atrasando salário, vem aqueles comentários lá embaixo, dos caras falando, você só dá notícia ruim, não sei o que aconteceu ontem de bom, e você nunca fala nada, eu não sei isso, aquilo, só sabe falar mal, porque você é da Globo, então você apoia o Flamengo, então você é contra o Flamengo por causa da lei no mandante, do Bolsonaro, não sei o quê, e acaba ficando essa coisa, porque, tipo, como é que você não vai comentar, como é que você não vai noticiar que o time está com salário atrasado? E outra coisa, aquilo que você falou, né, sobre o valor notícia, o que é mais importante, o Botafogo treinar, na moral, dane-se, ninguém liga.
só os caras que estão treinando lá. O torcedor mesmo não quer saber se o cara hoje o time treinou isso, isso e isso. O cara não olha uma notícia dessa. Mas o time está com 4 meses de salário atrasado, 3 meses de salário atrasado, isso sim tem que ser noticiado. E claro, quando o time tiver alguma coisa boa, vai noticiar também. Contratou um tal jogador e deu muito certo. O Cano no Vasco fez 7 gols nos últimos 7 jogos, vira matéria, vira toda a estatística. Então tem muito disso, né? O torcedor, como você falou mesmo, né? A paixão acaba cegando o torcedor e não entendendo esse papel que o jornalismo tem, que não é assessoria de imprensa de ter que falar bem toda hora, de só ter que mostrar, a gente hoje fez esse treino aqui, treinou isso, 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 mas nunca toca que está com salário atrasado. Só em off, às vezes, fala com o jornalista que está em salário atrasado, quantos meses e tal, e aí depois a gente vê essas notícias sendo veiculadas, né? Porque essas notícias são veiculadas só porque alguém abriu a boca ali dentro, né? Então, mas nunca chega na imprensa e fala, a gente está com 3 meses de salário atrasado, a gente está devendo mesmo. Pouquíssimos fazem isso. Então, realmente, cabe ao torcedor. Óbvio que é meio difícil, até porque ele não está dentro da profissão, ele é um cara realmente movido por paixão, como a gente falou. Então, mas cabe ao torcedor saber disso, entender isso, que às vezes o jornalismo pode ser até benéfico, né? Pode antecipar algum tipo de crise que o seu time esteja passando, e aí você, torcedor, apaixonado pelo clube, aí você tem que cobrar de quem realmente está fazendo besteira. Como é que você vai cobrar do jornalismo que está noticiando 4 meses de salário atrasado e não vai cobrar o presidente que não consegue botar a casa em ordem, está aí há 2, 3 anos no mandato e não consegue colocar a casa em ordem? Então, é aquela coisa, né? O torcedor brasileiro, o torcedor do futebol é movido por paixão e, às vezes, na hora de querer atirar, atira para tudo que é lado, menos no lugar certo, né, Vitor? Voltando para esse lance da paixão, Daniel, você deu alguns exemplos concretos, como o caso do Cruzeiro. Aí eu quero voltar um pouquinho no caso Robinho, porque quando ele foi noticiado que o Santos estaria querendo contratar, já houve um movimento tímido sobre a questão da condenação por conta do crime que ele supostamente cometeu na Itália, mas nada tão forte. Ele tinha a condenação de 2013, se não me falha a memória, em primeira instância. Ele jogava lá na Turquia e o Santos estava anunciando a contratação, querendo ou não, de um ídolo, o Robinho, que ganhou 2 campeonatos brasileiros pela equipe do Santos, depois retornou, fez parte daquela geração vitoriosa com o Neymar, Paulo Henrique Ganso, André e por aí vai. Então, o torcedor do Santos, alguns estavam felizes com essa contratação, e quando saíram as primeiras matérias, vamos dizer assim, apontando, colocando o dedo na ferida, que o Robinho tem esses problemas atualmente, aí a paixão fala primeiro. O torcedor já pensa o seguinte: poxa, olha a imprensa querendo bater no meu time, querendo bater no ídolo, é uma condenação em primeira instância e por aí vai. Aí qual é o papel do jornalista? Fazer o seu trabalho, suplantar a paixão. E foi o que fez o jornalista do Globoesporte.com, que levantou os detalhes do processo. Após aquela matéria ser publicada, até o torcedor que estava apoiando já deixou a paixão passar e passou a ver as coisas com outro olhar. Então, o papel do jornalista é esse: aguentar a pancada quando a paixão fala mais alto, mas ter a ciência que essa paixão do torcedor vai falar mais alto, Daniel, no primeiro momento. E aí ele vai fazer um trabalho para suplantar isso, que foi o que fez o jornalista do Globoesporte.com, a ponto de que a paixão cessasse e a torcida mesmo, em grande maioria, claro que vão ter meia dúzia de 6, como diz o jargão popular, ainda querendo a contratação, mas de forma com que a grande maioria foi ótimo, com que a maioria passasse a ser contra, a se posicionar de forma contrária à contratação, até que o clube, em comum acordo com o jogador, o próprio jogador viu que não dava, aí em comum acordo, Robinho e Santos voltaram atrás na contratação para que ele, no seu íntimo, no seu particular, tente provar a sua inocência, que cá entre nós, visto o que foi publicado na matéria do Globo Esporte, é algo dificílimo, é uma missão duríssima, porque as evidências são pesadas, meu caro Daniel. Eu estava lembrando de outro caso aqui agora, que essa semana passada, essa semana, agora eu não me recordo certamente, saiu a notícia, né, de que o Vasco estava tentando contratar, né, viabilizar a contratação do Benítez, né, pagando algo em torno de quase 20 milhões de reais.
E a gente sabe hoje que o Vasco é um time totalmente endividado, está com salários atrasados. E aí, né, teve reportagens também dizendo isso, né, a quantidade de meses atrasados, principalmente para funcionários, né, porque eu acho que quando bate, né, no pescoço, né, esse atraso dos salários, os funcionários são piores ainda, né, porque os funcionários recebem ali R$ 1.000, R$ 2.000 e tal. E aí teve reportagens falando disso, reportagens apontando que o Vasco, nesse momento que tem tanta crise financeira, está querendo pagar R$ 20 milhões no jogador. E aí tem muito torcedor que fala, lá, a mídia querendo jogar contra o Vasco, a mídia não suporta ver o Vasco contratando alguém bom, quer ver o Vasco no marasmo, mas não, cara. Flaprés, mas não é isso, cara, é exatamente o contrário. Ele tá ali, ele tá te dando munição, justamente, o torcedor não percebe isso, que eles estão te dando munição justamente para você ir contra o presidente e você falar, nossa, cara, você tá com 3 meses de salário atrasado, você vai pôr o futuro financeiro da nossa equipe ainda mais em risco do que você já está colocando, você vai pagar 20 milhões em um jogador só, enquanto você está devendo para Deus o mundo. E aí depois, quando o Castan sair do Vasco, botar o clube na justiça, penhorar 3 milhões de reais, quando o Fernando Miguel sair, colocar 500 mil reais aí na justiça, aí o jogador quer traíra. Vai cobrar 5 mil. Aí o jogador quer traíra, mas o torcedor não entende que não dá, cara, pro Vasco hoje pagar 20 milhões de reais num jogador, sendo que está devendo a Deus o mundo. Então, tem disso, né? Tem disso. A paixão, às vezes, ela cega completamente. Tem um torcedor, claro, e eu vejo isso, né, nas minhas observações ali, principalmente no Twitter, que tem os caras que realmente falam, cara, você tá maluco? É óbvio que eles têm que fazer isso. Que bom que eles estão fazendo isso. Tu não acha que é muito pior o cara contratar, pagar um dinheiro que não tem, contratar 300 caras por não sei quantos milhões, enquanto o nosso clube está devendo, tem que pagar ali primeiro. Tal, a gente sabe que existe isso, mas ainda tem muita gente, a gente vê muita gente ainda meio que não entendendo muito bem o que é isso. Não é perseguição, gente. Óbvio que tem jornalistas e jornalistas, vai ter gente tendenciosa, porque isso tem em qualquer meio, né? Mas a grande maioria ali, o jornalismo profissional, principalmente nas grandes redes, é alguma coisa que está ali, é um serviço que está ali justamente para confrontar, para criticar. Como eu falei, não é assessoria de imprensa. Mas como nem tudo são flores, né? E a gente, né, que está no meio sabe disso. Como a gente acompanha muitos programas, como a gente acompanha muita gente, a gente sabe disso. E o jornalismo também, muitas das vezes, acaba entrando em contradição, né? E tem um dos temas muito engraçados que eu vejo no jornalismo de hoje é muita gente querendo pregar continuidade de trabalho de treinador, né, Vitor? Muita gente fala, não, o treinador tem isso, tem que ter tempo, tem que ter estrutura, não sei o quê. Aí perde 3 jogos, a principal pauta do programa é tal treinador tem que ser demitido? Quando o treinador vai ser demitido? Quais são as opções do mercado para substituir o treinador? Né? Nem para contratar um novo, é para substituir o que ainda está no comando. Então a gente sabe que, é óbvio, a gente está aqui também, além da gente informar, né, principalmente você que está nos ouvindo, que não é jornalista, que não conhece muito bem essas técnicas e tal, a gente está aqui também para expor o nosso lado que a gente vê que possa ter de melhora, né? Porque a gente sabe que, assim como em qualquer meio do futebol, né, que esteja envolvido, o jornalismo não é perfeito. E a gente vê diariamente, né, principalmente a gente que acompanha muito programa esportivo, tem coisas que a gente não concorda. Principalmente isso, por exemplo, né, de você, às vezes, os jornalistas, né, ficarem pregando tanto continuidade de trabalho, tempo para treinar, mas às vezes trata um treinador diferente. Ah, não, esse treinador eu acho que tem que seguir. Ah, o outro não. Ah, o outro pode demitir. A gente sabe que hoje tem uma paciência muito maior com os estrangeiros do que com técnicos brasileiros. Então, falta um pouquinho também dessa, como eu posso dizer, desses argumentos ficarem um pouquinho mais redondos, né? Não fugirem, não serem argumentos pontuais, né? Que no dia seguinte você já está pautando o seu programa quase 50 minutos perguntando se o treinador tem que cair ou não, se o jogador tem que ir para o banco. O jogador ir para o banco não, é até normal, mas o jogador tem que sair do time ou não, tem que ser afastado do elenco. Então tem muito disso ainda, muito desse sensacionalismo, né, Vitor? É verdade, Daniel. E aí entra, cara, a questão da credibilidade. E isso não é só para o jornalista, porque a partir do momento que um ex-jogador, por exemplo, passa a ocupar essa função de informar, ele tem que ter tanta credibilidade quanto um jornalista. E ele não pode se esconder atrás de um escudo dizendo, mas eu não sou jornalista, eu sou ex-jogador. Não. Ele está ali na função de informar o torcedor dos times sobre o que acontece, por aí vai. Eu vou dar um exemplo aqui, Daniel. Eu peço sua licença para não citar nomes, que eu acho que não é algo adequado expor, mas quem ouvir, quem estiver atento,
vai entendendo o que eu estou falando. Por exemplo, você tem um time cujo presidente toma várias decisões controversas. E aí um ídolo desse time, ele é ligado a esse presidente, aparece em eventos oficiais do clube, traz informações de dentro do clube. Só que, ao mesmo tempo, esse ídolo ele faz parte da bancada de um programa esportivo que tem uma das maiores audiências da televisão brasileira. E quando o presidente do clube fizer uma bobagem como tem feito, isso é notório, público e notório, como é que esse cara vai bater? Não vai. Aí entra aquela passada de pano. Então, o que está ferido aí? A credibilidade, a isenção do profissional, que a partir do momento que um ex-jogador, um ex-atleta, um ídolo, está na função de informar, participa de um programa de rádio ou de televisão, ele se iguala a um jornalista e precisa seguir as mesmas regras, precisa seguir a mesma cartilha. E, nesse caso, ele não pode bater no cara porque ele tem relação com o cara, porque ele tem e faz eventos para o cara, aparece nos eventos do lado do cara, fazendo entrevista para levantar esse presidente desse clube e por aí vai. Então, acho que não só os jornalistas, a gente está aqui, é claro, falando da questão dos jornalistas, mas tem também os ex-jogadores que, embora não sejam jornalistas, a maioria, por raras exceções, o Roger, por exemplo, eu não sei se tem outro, acho que o Marcelinho Carioca também. Marcelinho Carioca. Marcelinho, sim, embora o Marcelinho esteja mais na política no momento, agora a maioria não fez a formação necessária. Então é necessário, pelo menos, fazer o intensivão. A emissora, a rádio, o jornal vai lá e contrata o cara, mas ensina para o cara o beabá. O básico do básico do básico do básico. Meu irmão, olha, para você trabalhar aqui, você não pode ter relação com o presidente do clube X, onde você é ídolo, porque o cara, quando fizer bobagem, a gente vai bater no cara e você vai estar lá. Você vai fazer o quê? Vai passar pano quando o cara estiver errado? E isso é o que tem acontecido nesse caso que eu estou exemplificando, Daniel. Exato. E além disso, né, além dessa falta, às vezes, de credibilidade, dessa passada de pano, às vezes porque o cara é amigo, é amigão do cara, do jogador, do presidente, não quer comprometer, não quer falar mal, porque depois não vai ter notícia e tal, não vai receber a informação. E tem muito que eu vejo hoje, principalmente aguçando essa parte de redes sociais, né, que depois vai tudo para as redes sociais, é um sensacionalismo exacerbado de, às vezes, uns temas muito malucos que são tocados. Essa semana eu vi que o pessoal falar que o Pedro é melhor que o Lewandowski que meteu 50 gols na temporada. Achei ironia, viu, cara? Eu achei que foi meio que para causar um rebuliço mesmo. Eu não botei fé, não. Mas mesmo assim, ele ali no papel de jornalista, num canal sério, num canal ali com um programa de jornalistas, as maiores audiências da TV brasileira, o cara chegar e falar isso, que em momento nenhum ele demonstrou que estava de brincadeira, estava de zoeira, o cara chega e fala isso. Mas tem outros exemplos, por exemplo, quando um time vai muito bem aqui no Brasil, por exemplo, como foi o Flamengo ano passado, vem todo mundo querer falar, onde é que o Flamengo vai jogar? Até onde o Flamengo vai na Champions League? O Palmeiras é o Real Madrid das Américas. Vamos comparar o elenco do Palmeiras com o elenco do Real Madrid. Os caras conseguem, dentro da comparação, colocar um cara do Palmeiras no time, sendo que você vê claramente, cara, que o Dudu não é melhor que o Hazard. Então, um exemplo aqui, né? O Palmeiras nem estava nessa crista da onda toda quando o Hazard chegou no Real Madrid, mas uns temas, às vezes, muito loucos que eu vejo que realmente é feito para causar um rebuliço, é feito para causar curtida em rede social, às vezes xingamento em rede social, Daniel, porque, querendo ou não, é audiência. Exatamente, não é mais a credibilidade que dá audiência. Eu falei no começo, a notícia ruim é o que dá audiência. Mas hoje em dia, o que dá mais audiência ainda, rende likes, rende o quê? Rende memes, rende repercussão nas redes sociais, vira trending topics, é o absurdo. É o cara chegar e falar que o Pedro é melhor do que o Lewandowski, é comparar o elenco do Palmeiras com o do Real Madrid e por aí vai. Então eu vejo, inclusive, nisso uma transformação do jornalismo. É claro, o normal vai ser sempre o normal, vai estar ali. Agora, para repercutir mesmo, para fazer a propaganda do programa ou do jornal ou do quadro onde é falada a bobagem, aí entra o absurdo, que isso é o que rende likes, é o que rende memes. Por isso que tem na internet o programa tal, fulano de tal no programa tal, falou um absurdo.
é notícia falando do programa tal, de graça. Sai nos portais que falam sobre televisão, sobre esporte e por aí vai. Uma publicidade gratuita, Daniel. Então é uma nova realidade, é uma nova dinâmica do jornalismo esportivo. Eu falei no começo que o ruim era o que repercutia, mas agora o absurdo vem ganhando ainda mais espaço. E aí a gente vai vendo, aí vai começando essas comparações esdrúxulas de times brasileiros com o time europeu, que a gente sabe, né? A gente vê o futebol brasileiro, a gente sabe que não tem nem comparação com a Premier League, uns melhores times do campeonato inglês com os times daqui. E aí começam essas comparações esdrúxulas, e aí o que eu acho que a galera, tantas vezes na internet, já pega tanto no pé do jornalismo, já fala tão mal, a gente sabe hoje, nesse Brasil polarizado que a gente vive, que o jornalismo tem sido atacado muitas vezes, e eu percebo que, às vezes, muitas das vezes, nesses programas mesmo, eles não fazem por onde para tentar realmente defender a classe, realmente mostrar que o jornalismo feito aqui no Brasil é um jornalismo sério, que a gente vê muito aqui. Mas, ao você ter esses pontos, você querer comparar o Real Madrid com o Palmeiras, pelo amor de Deus. Eu tô falando aqui Real Madrid e Palmeiras porque foi o exemplo que eu lembrei na minha cabeça, mas tem vários outros. Você vai em rede social aí, nos principais canais, tem as comparações esdrúxulas, os números de tal cara que joga aqui no Brasil com o cara que joga na Europa. Você sabe que o nível aqui no Brasil, né, para os caras que jogam nos melhores times, os times sobram muito aqui, então, às vezes, disputando estadual, e aí começam as comparações, sei lá, o Gabigol jogaria no Barcelona, e aí, sabe, aí eu Hoje fico talvez, viu, assim, Daniel? Hoje realmente, hoje se bobear no lugar dos Griezmann, o Pedro jogaria, com certeza. Mas na época ali que estava circulando, para onde será que o Gabigol vai? Será que vai para de Munique, não sei o quê? Vai, será que o garoto aqui que está surgindo, ele já é isso, não sei o quê? É muito daquilo, às vezes até que a gente conversa, né? Às vezes, a exaltação que a imprensa faz em cima do Vinícius Júnior, quando ele faz algum drible diferente, aí Eu os caras lembro. falam, olha, meu Deus do céu, ele deu um drible, não sei o quê. Se eu não me engano, foi no Barcelona e Real Madrid, ou então foi num jogo anterior, que eu estava vendo na minha casa, você na sua, a gente comentando pelo WhatsApp. Aí o Vinícius Júnior chegou, pegou a bola da lateral, driblou um, driblou dois, perdeu a bola no terceiro, não levou perigo nenhum. Aí eu falei, Daniel, quer apostar que daqui a pouco algum portal vai publicar o vídeo desse lance falando que o Vinícius Júnior é o gênio? Não deu outra. 20 minutos depois, estava lá a notícia com o vídeo. É surreal, cara. E também tem outra coisa, um ponto que eu tenho de questionamento, que às vezes é a falta de propriedade na fala, né? Porque eu ouvi até um programa nessas últimas semanas, assim, um cara falando assim, acho que foi até jornalista que falou, que o jornalista ele não tinha que se meter em esquema tático, ele tinha que comentar o que ele viu. Ele não tem que querer falar para o técnico o que ele tem que fazer, porque o jornalista ele não tem embasamento tático, conhecimento tático, salvo alguns, né? Eu lembro agora, por exemplo, Paulo Calçade é um cara que realmente mostra que entende muito de tática e tal, o PVC, mas tem muitos caras, muitos jornalistas que eles, além de comentar, né, porque eu acho que o comentário realmente a gente vê o que está acontecendo ali no campo, isso aí é normal, né? Até porque a gente está vendo, nós não somos pessoas burras, nós conseguimos entender o básico ali do futebol, né? Mas muitas das vezes o cara já vai e fala, não, acho que o treinador devia fazer isso, aquilo, tem que inverter, fazer aquilo, não sei o quê. Sendo que às vezes o cara nunca deu um treino na vida, o cara não tem preparação para estar ali, né, realmente treinando uma equipe, o cara não sabe exatamente, não está no dia a dia ali do clube. Muitas das vezes o cara fala, às vezes, as paradas totalmente sem sentido, que a gente vê depois os treinadores comentando muito, poxa, a imprensa fala isso, fala aquilo, mas não sabe como é que é o treino, qual é o jogador que está lá, às vezes contesta um cara que às vezes nem está bem fisicamente, mas está lá um jornalista que, além do seu papel de analisar, o cara quer dar pitaco em alguma coisa que às vezes ele não sabe, às vezes ele fala besteira, né? Então é algo que às vezes também me incomoda, às vezes o jornalista que acha que é o dono do mundo, que acha que sabe de tudo, mas é porque, para mim, pelo menos, eu como vejo quando a gente faz as nossas transmissões, eu tento ao máximo analisar realmente o que eu estou vendo, eu não tento fazer suposições, às vezes, sei lá, troca um jogador por outro, porque esse jogador tem essa característica tal, e pode ser que dê certo, mas eu não falo, esse treinador errou nisso, naquilo, porque ele fez a tática errada e ele posicionou o jogador de tal maneira errada, porque ele devia fazer isso e aquilo. Porque eu não tenho conhecimento tático para chegar para um treinador e falar, é assim que vamos armar um time, porque se eu pegar um time hoje para armar,
para treinar, eu não vou fazer a mínima ideia de como se arma uma defesa, como se faz uma movimentação defensiva, ofensiva. Então, acho que também falta disso, às vezes, o jornalista saber até onde ele pode comentar, até onde a análise realmente tem que ser feita, né? Porque a gente está vendo o jogo, e até onde é um pitaco desnecessário de algo que você não conhece a fundo. Lembro aquele famoso caso do Apolinho no Flamengo, não é, Daniel? Ele, o radialista monstruoso, meu ídolo Apolinho, um dos meus ídolos, mas ele dava as opiniões dele muito contundentes, foi ser técnico do Flamengo e não deu certo. Eu acho que passa justamente por aí. E quando o jornalista fala, eu acho que ele tem que falar, mas ele tem que deixar claro que aquilo é a opinião dele. E aquilo que ele fala, como você bem falou, ele tem que embasar. Ele pode falar o que ele quiser, desde que ele embase, porque a partir do momento que ele falar sem embasar, ele é mandado embora. Pô, meu irmão, você está falando muita bobagem aqui. Você vai trabalhar em outro lugar que te aceite, porque aqui você está falando muita besteira. E então, por isso que o jornalista tem que estudar a fundo aquilo que ele vai falar, não apenas sobre futebol, sobre política, sobre entretenimento, sobre cinema, sobre triatlo, sobre qualquer coisa. O cara tem que estudar e tem que embasar e tem que ir no limite. O jornalista, quando vai dar uma opinião, e a opinião faz parte do jornalismo, tem que ir no seu limite. É claro, quando ele vai noticiar alguma coisa, ele vai simplesmente, meramente, pegar aquilo que existe na realidade, aquilo que está ali, transformar num texto e noticiar. Beleza. Agora, o campo da opinião, esse é muito mais delicado, porque para ele dar uma opinião, ele tem que embasar essa sua opinião. E se ele dá uma opinião vaga, o que ele está dizendo? O que ele está fazendo ali? Ele está só falando? Ele está só sendo um showman? Não, ele tem que embasar cada coisa que ele vai falar. Ele tem que ter cada argumento para defender aquilo que ele está falando. Senão, ele não tem por que estar ali, não é um bom profissional. Exatamente, aí entra no quesito da credibilidade. Ele perde a credibilidade porque ele começa a falar um monte de besteira que todo mundo, ninguém entende mais nada. O cara você vê claramente que ele está falando coisa com coisa e que na prática seria alguma coisa totalmente diferente, né? Seria uma coisa totalmente inalcançável. Mas tem isso, o jornalismo tem isso, é muito bom o jornalismo justamente por causa disso, porque a gente defende, mas a gente ataca também, né? Porque nem tudo é perfeito, nem tudo é totalmente horrível, né? Então a gente quis, né, mostrar nesse debate, principalmente que a gente não está aqui para fazer corporativismo, né? Porque a gente defendeu, sim, a nossa classe, porque muitas das vezes o torcedor não entende o trabalho do jornalista ali na questão do jornalismo esportivo, mas a gente também não está aqui para passar a mão na cabeça da imprensa, a gente está aqui realmente porque nós somos jovens, nós somos dois estudantes ainda de comunicação e que acredito que o Vitor também, mas quando a gente entra, quando a gente decide ser jornalista, a gente também quer mudar alguma coisa, a gente realmente tem o nosso ideal de como seria a imprensa perfeita, do que eu acho que poderia mudar, de como poderia ser feito aquele trabalho de melhor jeito. Acredito que o Vitor também, quando ele decidiu ser jornalista, muito disso tinha, porque quando eu decidi ser jornalista esportivo, eu pensava muito nisso, eu olhava às vezes o programa na TV e falava, nossa, cara, mas falta embasamento, exatamente para você comentar num time, umas opiniões assim meio desconexas da realidade. Eu ficava pensando, poxa, se eu estivesse lá seria diferente. Então, tem muito disso, desse idealismo do jovem, mas eu acho que não é só o jovem que é idealista nesse caso, né? Acho que muita gente, muitos jornalistas com bagagem cheia, aí ainda está tentando também mudar muitas coisas ali dentro. Muitas coisas mudaram com o passar dos anos, de pessoas jovens lá que tentaram, no começo da carreira delas, mudar também algumas coisas. Eu acho que a gente está nessa empreitada. A gente está aqui, sim, para defender, sim, para mostrar, às vezes, o nosso ponto de vista, mostrar também muito o ponto de vista do jornalista, né? Porque a maioria das pessoas não conhece, não tem conhecimento de causa sobre como uma matéria é feita, por que uma matéria é feita, o que aquela notícia agrega, por que aquela notícia é importante. Então, a gente tem esse papel de explicar, mas a gente também tem que cobrar melhorias, porque é uma profissão muito importante, né? Uma profissão que forma opiniões de pessoas. Muitas pessoas formam suas opiniões através das notícias, através de reportagens, através de opiniões de gente influente na imprensa. Então, a gente tem que sempre cobrar um alto nível para que realmente seja levada a sério essa profissão, né? E seja realmente uma profissão que possa mudar, né? Possa tentar conquistar alguma melhoria na sociedade. Com certeza, meu irmão, com certeza. Isso daqui é tema para render 5, 6, 7 episódios de podcast. Infelizmente, o nosso tempo não permite a gente ir mais além, porque senão a gente ficaria aqui tranquilamente horas e horas discutindo. É claro que muita coisa não parte do próprio jornalista.
parte também da empresa onde o cara trabalha. Se a empresa chegar e falar, poxa, se a gente falar absurdo, se a gente publicar absurdo, isso daqui dá audiência. E o jornalismo vive de audiência, vive de repercussão. Se você publica alguma coisa, se você tem um veículo de comunicação, é para ser visto. Falem bem ou falem mal. Então, vamos entrar com o absurdo, que é o que rende likes, é o que rende views, é o que rende repercussão. Então, muitas vezes, acreditar apenas ao jornalista algo ruim parece uma injustiça. Pode ser uma injustiça. Da mesma forma que acreditar algo bom, será que foi só o jornalista? Será que isso não foi uma iniciativa da empresa? Então, todo mundo trabalha junto. O jornalista não trabalha sozinho. É um trabalho de equipe. É o repórter, é o editor, é o apurador, é o pauteiro, é todo mundo que constrói o veículo de comunicação para levar a informação da melhor maneira possível e para alcançar o maior número de pessoas possíveis, Daniel. Exatamente. Então é isso, Vitor. Já estou aqui anunciando o final do nosso programa de hoje. Eu queria primeiramente agradecer a você por ter topado participar com a gente, você, nosso narrador que transborda emoção, que está sempre com a gente nas nossas narrações, nas nossas transmissões da Rádio Boleirando, para você que está aí nos conhecendo hoje. Então fica atento que qualquer momento pode ter uma transmissão da Rádio Boleirando, e a Rádio Boleirando está aí na voz do Vitão Dávila, aí, do Vitor Dávila. Então manda aí o seu abraço especial no final, faz aí a propaganda também dos seus podcasts, que eu sei que você tem podcast, até participei lá, então faz aí. Muito obrigado pela participação, por essa companhia aí, mais um podcast. Valeu, Vitão. Eu que agradeço o convite, ocupar esse espaço aqui que é do Marcelo. Desculpa aqui eu não estar substituindo, repondo a altura, mas eu garanto a você que está nos ouvindo que semana que vem nosso Marcelão, rei da boleirada, estará de volta aqui conosco. Mais uma vez, valeu, Daniel, pelo convite. Eu estou retribuindo a sua visita lá no Vida na Pista. O Daniel que gravou o meu podcast, o Vida na Pista, uma edição especial que a gente fez sobre o aniversário do Galvão Bueno. E eu também tenho outro podcast chamado Vida de Rádio, em que eu entrevisto grandes nomes do mercado. E tem episódio inédito hoje. Então, você que está terminando de ouvir o Boleirando, aqui mesmo no Spotify, você que está no YouTube, vai lá no Spotify, pesquisa Vida de Rádio, que tem episódio inédito entrevistando o repórter Caio Alex, do SBT. Tenho certeza que você vai gostar. Obrigado, Daniel. Um forte abraço para toda essa galera boleira. É isso aí, então vamos chegando a mais um apito final do Boleirando. Dessa vez não vai ter apito, porque eu não tenho um apito em casa, então não vou conseguir apitar, mas estamos chegando aí ao final. Você que está nos conhecendo hoje, não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Spotify. Acessa aqui a descrição aí embaixo, no YouTube, no Spotify, seja lá onde você estiver, e segue a gente, vem com a gente, vem aproveitar nossos conteúdos, nossos podcasts. Na próxima segunda-feira tem mais um episódio do Segundona, falando um pouquinho desse primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Então não perca nada do Boleirão, esteja sempre com a gente, amando o futebol e curtindo. É isso, valeu, Vitor, valeu a todo mundo que está nos ouvindo. Por hoje é só e até a próxima.